grande alegria para nós estarmos aqui representando o Grupo Espírita Gabriel Delane. Mais uma vez, estamos presentes nesta casa, colaborando na divulgação do Espiritismo. Na noite de hoje, nós vamos fazer a reflexão e a leitura na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nas casas espíritas, nós temos uma programática de palestras. Então, seguimos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, temas livres, e na noite de hoje nós vamos dar prosseguimento à série de palestras que está estabelecida nesta casa para o Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Amar o Próximo como a Si Mesmo. Quais são os tópicos deste capítulo? O maior mandamento, fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, parábola dos credores e devedores, dai a César o que é de César, instruções dos Espíritos, que é a segunda parte do capítulo, e aí começa com a lei do amor, que é a que eu vou falar hoje. O egoísmo é um outro tópico, a fé e a caridade, caridade com os criminosos, e uma pergunta que o Sr. Allan Kardec faz: deve-se expor a vida por um malfeitor? Lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo é essa terceira obra do Sr. Allan Kardec, organizada pelo Sr. Allan Kardec, e ela é constituída do seguinte modo: o Sr. Allan Kardec, o professor Allan Kardec, fez recortes de passagem do Evangelho e faz a interpretação à luz do Espiritismo dessas passagens evangélicas. E a segunda parte de cada capítulo tem um conjunto de psicografias que ele compilou e traz para nós. Há algumas pessoas que pensam que o Evangelho segundo o Espiritismo é apenas um livro mais leve, é um livro que... Boa noite, tudo bem, querida? Que é um livro mais leve, apenas pertencer a questões morais. Mas não, se nós formos ver em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver falar de reencarnação, de mediunidade, de pluralidade dos mundos habitados. E aí nós percebemos a amplidão que se dá no Evangelho segundo o Espiritismo, se nós formos aprofundarmos mesmo. Assim, na noite de hoje, com esse capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, após o Sr. Allan Kardec fazer os comentários iniciais, tivemos aqui o maior mandamento e dai a César o que é de César. Na noite de hoje nós temos já o início aqui dessa segunda parte do livro, que é Instruções dos Espíritos. Nesse tópico que foi apresentado para refletir com todos aqui na noite de hoje, todos e todas, o Sr. Allan Kardec reuniu 3 psicografias de 3 espíritos. O espírito Lázaro, aquele mesmo Lázaro lá de João dos Evangelhos, aquele que foi irmão, na passagem dos Evangelhos, irmão de Marta e Maria, aquele que estava morto e que Marta e Maria informam a Jesus. Estava passando por Betânia, e aí Jesus, tendo ainda muitos afazeres, vai depois lá ao encontro de Marta e Maria, mas já encontra o Lázaro sepultado. E elas choram muito, e então elas dizem: Senhor, Tu és o Divino Mestre, Tu és aquele que há representar a divindade entre nós, o Senhor Deus. Então, se tudo o que disseres tem poder, então eu peço a Ti que possas dar vida de novo a Lázaro. E as pessoas dizem: não, mas é impossível, Lázaro já está morto. E aí Jesus pede para ir ao sepulcro. Ela vai, ela diz: Senhor, mas já faz 2 dias que ele está sepultado e já tem os odores da morte. E aí ele pede para abrir o túmulo e aquela famosa frase que ele diz: Lázaro, levanta-te. E aí, para espanto da multidão, Lázaro vem com os panos
que cobriam o defunto naquela época, e ele aparece à porta daquele sepulcro. A partir daquele evento, isso se tornou mais famoso tanto para Jesus, que serviu como motivo de perseguição para os sacerdotes judeus, que por conta desse fenômeno de ter trazido a vida de volta a Lázaro, a ressurreição, que na visão espírita tem outra explicação, nós espíritas não acreditamos na ressurreição como é compreendida pelos evangelhos. Tem sim outra explicação para isso, que não é o foco da nossa palestra de hoje, mas aquele fenômeno, aquele fato, serviu para Jesus ser mais perseguido e também Lázaro, porque Lázaro, isso está relatado lá em João capítulo 11, ele vai ser a prova, digamos assim, do crime para acusar Jesus. E ele estava sendo perseguido porque ele estava provocando uma quebra de paradigmas àquela época no status quo da religião judaica. Pois bem, é esse mesmo Lázaro que vai fazer parte, faz parte da equipe aqui do Espírito de Verdade, que juntamente com o Sr. Allan Kardec vai estabelecer ali as diretrizes do Espiritismo no século XIX. Temos essa primeira psicografia do Espírito Lázaro, datada de 1862. A segunda psicografia é do Espírito Fénelon. Fénelon foi um padre francês, François de Salinas de la Motte. Ele nasceu em 1651 e desencarnou em 1715. Ele foi contra a ideia de todo o conhecimento da igreja e devotou uma atenção especial aos pobres e tinha uma visão mais emancipadora da leitura dos evangelhos. Foi convidado pelo Espírito de Verdade para participar do projeto do Espiritismo juntamente com o Sr. Allan Kardec. E a terceira mensagem é do Espírito Sanson. Sanson foi um membro, antes o Fénelon, essa mensagem é de 1861 e a de Fénelon é de 1863. O Sanson foi um amigo íntimo, colega do Sr. Allan Kardec. Ele foi membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele faz parte do livro O Céu e o Inferno, que eu também vou apresentar para vocês. Esse Céu e Inferno é composto de duas partes, uma primeira parte mais doutrinária e uma segunda parte de psicografias, em que o Sr. Allan Kardec, no capítulo 1 da segunda parte, vai falar do passamento, a passagem, a transição entre a vida corpórea para a vida espiritual, que é justamente o processo da desencarnação. Então, o Sr. Allan Kardec esclarece como é que se dá, como é que ocorre o processo desencarnatório, chamado passamento. E em seguida nós temos os capítulos. O capítulo 1, que é dos espíritos felizes, o capítulo 2, dos espíritos em condições medianas, o capítulo 3, dos espíritos sofredores, o capítulo 4, dos suicidas, o 5º, dos criminosos arrependidos, os espíritos endurecidos, o capítulo 6, o capítulo 8, 7, melhor dizendo, das expiações terrestres. Todos esses espíritos que aqui trouxeram esses relatos, eles apresentaram testemunhos. Se assemelha muito essa segunda parte aqui de O Céu e o Inferno com aquele trabalho lindo e magnífico que Francisco Cândido Xavier fez com aquelas cartas para as mães, chamadas Cartas de Chico Xavier, as cartas consoladoras. Pessoas do Brasil inteiro iam a Uberaba em busca daquela mensagem de um filho, de uma avó, de uma mãe, de um pai, do esposo, de alguém que faleceu. E ali vinha muitos desses espíritos trazendo as informações da espiritualidade. E é nesse mesmo roteiro que nós vamos ver aqui o céu e o inferno. Nessa primeira parte dos espíritos felizes, nós temos aqui o primeiro espírito que se apresenta é o espírito Sanson. E aí nós temos a descrição aqui, o Sr. Allan Kardec faz uma evocação, inclusive, porque
capítulo 2, Espíritos Felizes, ele vai dizer assim: este antigo membro da Sociedade de Paris faleceu a 21 de abril de 1862. A mensagem que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo é de um ano depois. Só que nesse mesmo dia, dada essa encarnação, em 1862, ele já pedira o senhor Sanson a Kardec, aos amigos mais íntimos: olha, quando eu desencarnar, eu peço que vocês me evoquem. Podem me chamar para que eu possa trazer uma mensagem. E assim fizeram. Esse relato está aqui nesse livro do Céu e Inferno, capítulo 2, Espíritos Felizes, em que Allan Kardec vai dizer que enquanto estava acontecendo ali o velório, colocado assim, o senhor Kardec coloca, né? Sala mortuária, 26 de abril de 1862. Então, enquanto estava ali o corpo sendo velado de Sanson, os amigos se reúnem numa sala próxima, fazem a evocação respeitosa e chamam o senhor Sanson. E ele vem através da médium e faz a psicografia. Allan Kardec fazendo perguntas ao espírito Sanson. Então, essa breve apresentação aqui é só para nós entendermos essa pleiade de espíritos que participaram com o senhor Allan Kardec. Lázaro, lá dos Evangelhos de João, capítulo 11, o espírito que foi um padre da França, muito conhecido, Fénelon, François de Salinas, e também o próprio Sanson. É interessante que nesse mesmo capítulo aqui, capítulo 2 do Céu e Inferno, dos Espíritos Felizes, nós vamos ver um outro espírito, que é o espírito Jobard. Ele foi diretor do Museu da Indústria de Bruxelas e ele faleceu em 27 de outubro de 1861. É interessante a gente ver nessa psicografia aqui, Allan Kardec faz perguntas ao espírito Jobard e deixa eu me ver aqui onde é que ele responde. Onde ele pergunta assim, Allan Kardec pergunta: quem é que você está vendo aqui? É na questão 9. Allan Kardec pergunta assim: você, Jobard, assim como o Sanson, era amigo de Kardec. Ele desencarna antes do espírito Sanson. Sanson desencarna em 1862, Jobard vai desencarnar em 1861. E Allan Kardec pergunta assim: você, Jobard, vê os espíritos que estão aqui conosco? E veja que resposta tão bela, linda, do espírito Jobard. Ele diz assim: vejo principalmente Lázaro, que é aqui que vai dar uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, e Erasto. Erasto foi um espírito, esse é o pseudônimo do espírito Tomás de Libé, um médico, um teólogo alemão, que também fazia vários estudos sobre a Bíblia, ajudava muito aos pobres e foi também um sacerdote, um estudioso dos Evangelhos. Ele diz assim: o espírito Jobard. Eu coloquei o carro lá do carro, não sei se vai atrapalhar. O carro está passando aí na frente. Porque tem carro do lado de lá e eu tenho do lado de cá. Bom, diz assim o espírito Jobard: vejo principalmente Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o espírito de verdade, pairando no espaço. Depois ainda uma multidão de espíritos que o cerca, solícitos e benevolentes. Sejam felizes, amigos, pois benéficas influências os disputam as garras do erro. Eu considerei linda essa descrição do espírito Jobard, falando que naquele momento ali na reunião mediúnica, e aí? É o de cá, o azul. O meu está lá no carro, bem aqui perto da porta. Tem alguém que tem um Logan? É isso? O meu é esse de cá, tá bem na frente aí, melhor. Bom, então eu considero essa cena em que o espírito Jobard vai dizer assim: estou vendo aqui pairando nas alturas dessa sala o espírito de verdade, lembrando, o espírito de verdade é aquele que coordenava no nível espiritual o projeto de construção, de elaboração do espiritismo. Seria como que um Emmanuel para o trabalho do Chico Xavier.
Sabemos que Emmanuel foi aquele espírito que é o guia espiritual do Chico, que coordenava todo o trabalho. Ele convidava o André Luiz, convidou o Frederico Figueiredo, Maria Dolores, Aldo de Souza. Então ele convidava os vários espíritos. Tanto é que nós vemos isso, a maioria dos livros, se não em sua quase totalidade, um ou outro livro não tem prefácio de Emmanuel. A maioria dos livros tem prefácio ali de Emmanuel, como se fosse Emmanuel dando uma chancela, a autorização dos livros psicografados. Eu considerei lindo e faço esse preâmbulo aqui, porque a gente vê o Jeová, ele faz a referência ao espírito Lázaro. Lázaro está aqui nessa psicografia de 1862. E esse relato, quem tiver interesse de ver melhor como é que foi essa descrição, tanto do espírito Jeová, que está em O Céu e o Inferno, quanto do espírito Sanson, na Revista Espírita de 1862, nós vamos ver esses relatos. Nós vamos ver tanto a evocação que foi feita para o espírito Sanson, quanto uma mensagem do espírito Sanson também, muito bela, na Revista Espírita. O espírito Jeová e o espírito Sanson, que Allan Kardec depois traz essas mensagens da Revista Espírita de 1862 e publica no livro do Céu e Inferno de 1865. Então vamos lá, feito esse preâmbulo, só para a gente perceber aí a grandeza, esse trabalho imenso que o Sr. Allan Kardec representa. Allan Kardec, ele não, quando nós falamos a Kardec como sistematizador do Espiritismo, é ele como um símbolo, um emblema, o missionário que teve essa missão de capitanear esse projeto. Mas em volta dele temos uma pleia de espíritos que encarnaram um pouco antes, enquanto ele estava encarnado, depois. Nós vamos ver aí Gabriel Delano, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, Leon Denis, as várias médias que o Sr. Allan Kardec utilizou, os espíritos que reencarnaram como Florence Cook, as irmãs Fox, ou seja, todos aqueles que vieram antes do Sr. Allan Kardec para despertar a humanidade para os fenômenos da mediunidade, da espiritualidade, da reencarnação, quanto os espíritos que estavam contemporâneos a ele. E também os espíritos superiores que foram convidados. O espírito de verdade vai convidar Lázaro, João Evangelista, Sócrates, Platão, Swedenborg, o espírito São Luís, vários espíritos médicos, teólogos, pensadores que vão compor todo o conjunto das obras espíritas. Desde o Livro dos Espíritos até a Gênese, nós vamos ver ali a assinatura desses grandes espíritas. Platão, Sócrates assinando as mensagens lá em O Livro dos Espíritos, Galileu Galilei, através de Camille Flammarion, no livro A Gênese. Então é uma pleia de espíritos que vão ali trabalhar com o Sr. Allan Kardec. Nesse capítulo de hoje, que nós temos, amar ao próximo como a si mesmo, nós vamos ver aí 3 versões de espíritos diferentes: Lázaro, os Evangelhos, Fénelon, o teólogo francês, Sanson, o espírita desencarnado, que vai trazer uma perspectiva sobre o egoísmo. Sobre a lei do amor. O egoísmo é o próximo tópico que vocês vão ver na sequência das palestras. Então eu vou destacar aqui o primeiro, que é o Espírito Lázaro, uma mensagem de 1862. Nós vamos ver, por exemplo, na Revista Espírita, de 1862, 7 referências ao Espírito Lázaro. Lázaro vai estar presente em vários momentos, assim como João Evangelista, nos trabalhos do Sr. Allan Kardec. Nesse tópico aqui, a lei do amor, nós vamos ver ele iniciando assim: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, pois é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso já realizado. Então ele vai aqui trazer uma ideia de amor como sendo um nível mais alto do sentimento humano.
nós temos um sentimento humano mais instintivo, mais gregário, mais primário, que é aquele do amor próprio egoístico. E nós vamos falar ainda do amor do egoísmo, ou melhor dizendo, do amor próprio numa outra perspectiva que não é egoística. Tá? Então, o amor próprio aqui, instintivo, primário, gregário, egoístico ou ególatra, é nesse sentido do apego ainda ao corpo, apego à sua grelha, apego ao seu grupo familiar, apego à sua residência, apego à sua família, à sua cidade, ao time de futebol, ao seu time favorito, ao esporte, ao seu país, ou seja, você fica preso ainda àqueles laços mais próximos de você. E à medida que você vai ampliando a sua evolução, o seu desenvolvimento espiritual, esse sentimento aí vai se expandindo para outros países, para outros povos, para outras religiões, e aí nós vamos perceber as diferenças, mas vamos respeitá-las e nós vamos amar a humanidade inteira. A perspectiva então de Lázaro aqui é desse amor que ele vai se expandir do instintivo para um amor mais espiritual. Ele vai dizer assim, a lei de amor, percebam, substitui a individualidade pela fusão dos seres e sufoca as misérias sociais. A lei do amor substitui a individualidade pela fusão dos seres. Percebam então que a perspectiva dele de amor aqui, falando sobre a lei de amor, é de que o sentimento do amor, da amorosidade, ela começa primeiramente com esse amor próprio, esse amor do indivíduo, esse amor individual, esse amor marido e mulher, mulher, marido, pais e filhos, os netos, a nossa família, a nossa pátria, é um amor mais próximo de nós, para então caminhar no futuro processo de evolução, para o que ele chama aqui de fusão dos seres. O amor então que agora já não é mais individualizado, mas é um amor que vai se expandir para as outras pessoas. Ele vai dizer assim, no segundo parágrafo dessa mensagem de psicografia: o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Prestai atenção, pois ela levanta a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, vem revelar ao homem deslumbrado o seu patrimônio espiritual. Tanto essa mensagem aqui de Lázaro, quanto a próxima que nós vamos ver, que é do Espírito Fenelon, eles ressaltam, eles reafirmam a reencarnação. E é importante nós frisarmos isso. Allan Kardec dedica aqui não só um capítulo, mas vários capítulos. E em vários capítulos ele vai tocar nesse assunto da reencarnação. Que é a reencarnação, que é esse fenômeno, é esse fato, é essa realidade. Não é uma hipótese, não é uma teoria, é uma realidade do espírito, do processo evolutivo, em que nós voltamos ao corpo físico, um corpo físico diferente, várias vezes em processos de aprendizagem. Nós estamos aqui agora reencarnados. E o próprio termo re significa que nós não estamos aqui a primeira vez. Re significa que repetimos, é uma encarnação ou repetição. Estamos aqui reencarnados, o que significa que nós já tivemos outras vidas aqui na Terra, utilizando outros corpos, em outros países, em outros ambientes, em outras épocas. Desencarnaremos. A morte chegará para todos nós que estamos aqui neste ambiente, na sala. É inevitável, é inexorável esse processo. Depois da desencarnação, nós voltaremos no futuro em outros corpos, que é o processo da reencarnação. O Senhor Allan Kardec fez questão de frisar a concepção, a ideia da reencarnação, desde o Livro dos Espíritos, o Evangelho sobre o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, lá nas diversas mensagens dos capítulos da Revista Espírita, porque, percebam, parece uma coerência, mas isso é um fato antropológico mesmo, faz parte da história humana. E foi bom que isso acontecesse, para registrar que quando nós desencarnamos, nós
desperta a luz e nós entramos numa outra realidade. Não. A desencarnação é um processo em que nós vamos dar continuidade à nossa consciência na dimensão espiritual, da qual nós nunca saímos. Nós estamos nessa dimensão espiritual, mesmo reencarnados, e vamos dar continuidade com o nível de consciência que nós nos encontramos agora. Eu faço essa observação porque, à época do Sr. Kardec, o movimento espírita britânico, o movimento espírita inglês, não admitia a reencarnação. Não é estranho? Quem for ler o livro da História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, Arthur Conan Doyle foi um grande escritor britânico, foi ele que criou o personagem Sherlock Holmes, e ele se tornou espírita e escreveu esse livro maravilhoso que é A História do Espiritismo. E ele vai fazendo uma análise dos vários países da Europa, do mundo, sobre o Espiritismo. E ao falar especificamente do inglês britânico, do Espiritismo inglês, do Espiritismo britânico, ele vai dar essa ênfase, vai dar essa característica e demonstrar esse fato. Os espíritas ingleses não acreditavam na reencarnação. Inclusive, os espíritos, muitos dos espíritos que vinham nas mensagens se comunicavam diziam: essa teoria da reencarnação, isso não existe. Mas entendamos o contexto histórico. Século XIX, a Europa ainda estava dominando várias colônias no mundo. O século XIX foi no finalzinho, é que a gente vai ver ali a emancipação de várias colônias europeias. O Brasil, outros países da América Latina, é que eles vão se emanciparem. Nós vamos ter aqui, justamente no século XIX, a emancipação do Brasil, saindo então da dominação portuguesa. E assim como aconteceu com o Brasil, com vários países do mundo. Então, os britânicos, os ingleses, os portugueses, os franceses, os holandeses, eles foram os grandes navegadores das grandes viagens marítimas e eles foram aqueles que criaram nessas viagens as grandes colônias que hoje se tornaram os diversos países da América, por exemplo. Brasil, Equador, Argentina, todos nós vivemos essa colonização europeia. E aí os britânicos, os ingleses, eram os grandes, tinham as grandes empresas de viagens marítimas, eram grandes colonizadores, inclusive, da África. Somente agora, no século XX, que nós vemos a libertação de vários países do continente africano. A imagem de Desmond Tutu, o bispo, e vários outros nomes grandes da África, lutando contra a colonização britânica. Os ingleses, por um bom tempo, extraíram ouro, todos os minérios possíveis, as riquezas naturais possíveis da África. Então, o contexto daquele momento aí no século XIX era o quê? A gente ainda vivia no começo do século XIX, entre 1801 a 1900, ainda muitos países, que são hoje países europeus, como impérios, eram reis, rainhas, ainda tinha aquele status quo social de nobres, da realeza e da servidão, as pessoas que eram escravizadas. Assim, era natural que, principalmente nesse contexto aqui que a gente fala explicitamente, o movimento espírita inglês, eles não admitiam a reencarnação, porque um britânico, branco, inglês, que dominavam várias colônias ou várias regiões da África, admitir que numa outra encarnação poderia vir como escravo, como negro africano, não, jamais. Então, nem eles, os espíritas britânicos, e alguns espíritos, quando desencarnavam, diziam: não, Deus me livre, isso é um absurdo. Eu que sou um rei, que sou da nobreza, que tive a minha encarnação, fui um médico, fui um grande pintor, eu reencarnar lá naqueles povos primitivos,
como era a visão eurocêntrica, que os africanos, os que foram encontrados aqui nas Américas, os aborígenes, eram criaturas primitivas. Então, como é que nós iríamos encarnar no meio desse povo? E aí, Arthur Conan Doyle faz essa descrição, que o movimento espírita inglês não acreditava, considerava inclusive a reencarnação como uma hipótese, como uma teoria, e acusava o Sr. Allan Kardec de louco. Allan Kardec ele sofreu muita perseguição na França e de alguns colegas do continente europeu, alguns espíritas, porque defendia essa tal de teoria da possibilidade de que nós teríamos uma futura existência aqui na Terra, voltaríamos um corpo diferente, instituindo os nossos títulos atuais de reis, rainhas, na nossa intelectualidade. E aí é belo esse trabalho, essa insistência do Sr. Allan Kardec. Ele, inclusive, escreve um capítulo inteiro em O Livro dos Espíritos. Temos um capítulo inteiro em O Livro dos Espíritos que Allan Kardec não faz perguntas aos espíritos. É o capítulo em que ele vai falar sobre a reencarnação. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na mesa para ver o capítulo. É o Livro dos Espíritos. Então, no Livro dos Espíritos, só para nós termos uma percepção desse cuidado, dessa atenção, dessa insistência e dessa bandeira que o Sr. Allan Kardec levantou, a reencarnação como um fenômeno da vida. Também, junto com ele, Gabriel Delamy assim o fez. O último livro de Gabriel Delamy chama-se Reencarnação. Nós temos aqui na segunda parte do Livro dos Espíritos o capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. O capítulo 4, Pluralidade das Existências. O capítulo 5 é esse que eu falei. O Sr. Allan Kardec ele não faz perguntas, é ele mesmo explicando o que é a reencarnação. Considerações sobre a pluralidade das existências. E ainda temos o capítulo 7, Retorno do Espírito à Vida Corporal. Então veja, 4 capítulos em O Livro dos Espíritos só falando de reencarnação. Nós vamos ter aqui no Evangelho do Espiritismo aquele capítulo, é necessário nascer de novo. Quando nós vamos ver sobre honrar pai e mãe, nós vamos ver ali reencarnação. Pluralidade dos mundos habitados, há muitas moradas na casa do céu, na casa do meu pai, em o Evangelho do Espiritismo, reencarnação. Então o Sr. Allan Kardec tem esse cuidado, esse carinho, essa atenção de trazer o Espiritismo sempre presente no contexto ali, nas características básicas do Espiritismo. E nessa mensagem nós vamos ver Lázaro falando justamente isso, prestar atenção, pois essa letra que o Espiritismo traz levanta a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, vem revelar ao homem o deslumbramento. Vem revelar ao homem deslumbrado o seu patrimônio espiritual. E que patrimônio espiritual seria esse? Que é a sua realidade espiritual, que é a sua característica de desencarnar, viver na dimensão espiritual, retornar novamente ao corpo físico em outras reencarnações. Assim, ele conclui o espírito Lázaro informando que o espírito deve ser cultivado com o campo. Ele vai dizendo assim, antes, os instintos nossos são a germinação e os embriões do sentimento, do amor. Mas é no campo do espírito que nós desenvolvemos aí essa característica maior desse sentimento que é o amor. E ele faz essa metáfora, dizendo assim, o espírito deve ser cultivado como um campo. Eu não sei se eu desliguei aqui, será? Não, né? Na mensagem 2 do Espírito, olha, aqui ficou agora, acho que comecei agora voltou. Na mensagem 2, nós vamos ter aí Fénelon, que é, como eu falei, François de Salinas, um grande teólogo francês do século XVI. Ele vai nascer em 1651, desencarnado em 1700
XV. Então, século XVI e século XVII. Ele vai dizer assim, a outra versão do amor. O amor é a essência divina e desde o primeiro até o último ser, todos possuímos nos refúgios do coração a fagulha desse fogo sagrado. Então, a perspectiva agora, veja que é bem diferente de Lázaro. Lázaro vai dizer que nós temos um amor primário, mais primitivo, mais gregário, que é aquele instintivo. E temos um amor espiritual mais amplo, que é esse quando nós desenvolvemos o processo espiritual. Já Fenelon vai dizer assim, todos nós, desculpa, eu falei algo demais, temos esse sentimento dentro de nós, do espírito mais atrasado ao espírito mais superior. Ele vai dar a metáfora desse amor como sendo a fagulha do fogo sagrado. Ele diz assim, é um fato que já pudestes comprovar muitas vezes. O mais abjeto, o mais inferior dos seres humanos, o mais vil e criminoso, tem por ser, ou por um objeto qualquer, uma afeição viva e ardente, resistindo a tudo quanto pudesse diminuí-la e atingindo muitas vezes proporções superlativas. Então, um criminoso, o que ele quer dizer aqui, um homem mau, terrível, de alguma forma desenvolveu algum sentimento, ou por uma planta, por um cachorro, pela sua própria mãe, pelo seu próprio filho, mesmo que tenha sido um terrível, uma pessoa terrível, uma pessoa má, mas teve algum gesto de amor ao longo da sua vida. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Aí ele vai dizer aqui, Fenelon, há outro egoísmo pessoal, o egoísmo da família, da casta, da nacionalidade. Aquilo que nós falamos há pouco do amor instintivo, gregário de Lázaro. Mas ele vai dizer aqui agora, mais adiante, Jesus mandou que amássemos ao próximo como a nós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família? Será a seita? Será a religião? Será a nação? Não. É a humanidade toda inteira. Então percebamos que o conceito que ele vai trazer aqui de amor, o Espírito Fenelon que vai nos dar aqui, é desse amor que ele é mais amplo para a humanidade inteira. Ele, juntamente com Lázaro, vai dar então essa perspectiva aí, trazendo um conceito mais amplo de amor, não apenas esse amor egoístico, mas um amor mais amplo. Deixa eu ver aqui outro ponto que seria importante, que é aquilo que eu gostaria de destacar. Como eu falei para vocês, o Espírito Lázaro, na mensagem dele de 1862, fala da reencarnação. E Fenelon, o médico, o teólogo alemão, melhor dizendo, o teólogo francês, vai também falar nisso. Ele vai dizer assim, algumas pessoas a que repugna a prova da reencarnação, somente porque outras gozam de afeições simpáticas que aquelas outras pessoas causam inveja. Pobres criaturas, é a vossa afeição que vos torna egoístas, porque a vossa amizade está restringida a um círculo íntimo de parentes, de pessoas mais próximas. Pois bem, para exercer a lei do amor, tal como Deus a entende, é preciso que chegueis gradualmente a amar todos os vossos irmãos indistintamente. Então, percebamos aqui esses dois espíritos, Lázaro e o espírito François Salinas, que é Fenelon, vai dar essa ideia de um amor que é para a humanidade inteira. É um amor mais amplo, é um amor que vence esses rótulos de uma nacionalidade, do grupo familiar, dos povos, para toda a humanidade. E nós vamos caminhar aqui para o último espírito, que é o espírito Sanson, amigo do Allan Kardec, que vai nos dar uma outra perspectiva sobre
esse amor mais amplo. E antes de passar para ele, é importante a gente enfatizar e fazer a seguinte pergunta: como nós poderemos amar a humanidade inteira? Vejamos, nós estamos vivendo e sempre nós vamos perceber ao longo do tempo as guerras, uma nação sobre outra, as perseguições. Agora a gente vê os armênios lá no Oriente Médio sendo expulsos de sua terra. E esse mesmo movimento a gente vai ver nesse núcleo cultural, um grande caldeira cultural que é Jerusalém. Ora, Jerusalém é disputada pelos judeus, é disputada pelos muçulmanos. Lá temos uma história também dos armênios cristãos. Nós temos os próprios cristãos católicos, evangélicos, que veem em Jerusalém com um outro olhar. Então a perspectiva de Jerusalém para o judeu é uma, a perspectiva de Jerusalém, naquele contexto lá da Palestina, aquela região lá, para o muçulmano é uma outra. A perspectiva de Jerusalém para o judeu é uma terceira história. Cada um desses grupos religiosos, esses grupos sociais, esses grupos culturais, eles têm uma perspectiva diferente e o mesmo lugar. Como a gente vai falar de amor para o judeu radical? Como a gente falar de amor para um cristão radical? Como a gente falar de amor para um muçulmano radical? Não é fácil, é um desafio. E nós espíritas temos que ter esse cuidado também, porque por trás da nossa fala de o Espiritismo como a terceira revelação, fica implícito ali de alguma forma aquela ideia de queremos cristianizar o mundo. Porque o mais importante do projeto do Sr. Allan Kardec com os espíritos superiores, o espírito de verdade, e ao falar de Jesus como modelo e guia, nós nos prendemos à figura de Jesus, a persona de Jesus, mas a mensagem que ele trouxe. Porque se nós seguimos esse modelo que nos foi apresentado pela história da Idade Média, da Igreja Católica perversa, que perseguia os não cristãos, perseguia as mulheres, as bruxas, as chamadas feiticeiras, colocava elas na fogueira, brigava com os protestantes, por sua vez, brigavam com os católicos. Se nós formos ver a história política da Inglaterra, da Espanha, de Portugal, é todo esse contexto aí de evangélicos associados com os reis, rainhas, brigando com outro país que era associado com reis, rainhas e a Igreja Católica. E cada qual querendo dar uma visão do mundo a mais correta. Se nós formos conversar, por exemplo, com um cristão, e dentro do cristianismo nós vamos ver as várias linhas, um católico, um evangélico, um espírita. O espírita também é cristão porque tem uma base, toda a sua base ética, moral está embasada nas mensagens dos evangelhos, do Cristo, do cristianismo. Então, se nós pegarmos esses representantes religiosos, o evangélico, o católico, o espírita, e nós vamos discutir aqui passagens da Bíblia, passagens do Evangelho, cada um vai ter uma visão diferente. O espírito não admitiu que existe céu, inferno, purgatório, limbo. Já o católico vai acreditar no céu, inferno, purgatório, anjos, demônios. Os evangélicos vão acreditar em céu e inferno, mas purgatório e limbo não existe. Os católicos vão dar uma divinização à Maria Santíssima. Os evangélicos não. Então percebamos que cada qual dessas, dentro do próprio cristianismo, cada uma dessas linhas de pensamento vai ter uma perspectiva diferente. Agora imagine a gente conversar com um judeu que observa Jesus como um profeta menor. A gente conversar com um budista que não vê uma significação como nós damos para o Cristo. Conversarmos com um Hare Krishna,
com um taoísta, com um bandista ou qualquer outra religião. Então, cada uma dessas religiões, elas têm percepções da vida diferentes. Mas a mensagem onde eu quero chegar, que o Espiritismo nos propõe de uma religião, é na verdade de uma religiosidade, é de uma espiritualidade. Nós nos apegarmos à figura, à persona, à máscara do Cristo. Porque se assim fizermos, nós vamos querer catequizar o mundo nos tempos modernos. Grosso modo, chegaremos ao ponto de dizer assim: olha, para você ser espírita tem que acreditar em Jesus. Como a gente fala isso para um chinês? Como a gente fala isso para um coreano? Como a gente fala isso para os asiáticos que têm outro contexto religioso? Como a gente fica na Índia, onde tem várias religiões? O hinduísmo, o brahmanismo, dentre outras linhas de pensamento, são outras entidades. Então é preciso a gente ter esse cuidado de entender que a mensagem do Cristo, no caso, ela é mais importante do que ele próprio. Né? Não é nos apegarmos ao Cristo e queremos catequizar, cristianizar o mundo, mas espiritualizá-los. E aí nós passamos para a última mensagem de psicografia, que é do Espírito Sanson. Sanson, que foi amigo do Sr. Allan Kardec, está presente na Revista Espírita de 1862 e está no segundo capítulo do Céu e Inferno, Espíritos Felizes. Ele vai dizer assim, o Espírito Sanson: meus caros condiscípulos. Ele vai dar essa mensagem um ano depois da sua desencarnação. Lembrando, ele desencarna em abril de 1862 e aqui, um ano depois, Allan Kardec traz para o Evangelho do Espiritismo essa mensagem. Meus caros condiscípulos, ele era espírita na sua última existência. Aqui presentes vos dizem pela minha voz os Espíritos. Eu também considerei linda essa expressão do Espírito Sanson, e aqui se parece muito com André Luiz, porque se nós formos ver a obra de André Luiz, desde o nosso lar até o livro E a Vida Continua, não é André Luiz sozinho, é André Luiz com Clarencio, é André Luiz com Calderaro, é André Luiz com Alexandre, é André Luiz com vários espíritos guias, que são os instrutores que acompanham André Luiz e que vai trazer aquelas várias informações, relatos do mundo espiritual. Então ele diz assim, meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem pela minha voz. É como se o próprio Sanson, sendo o intérprete ali, um representante da pleia de espíritos, ele diz assim: amai-vos muito, a fim de sermos seres amados. Este pensamento é tão justo que nele achareis tudo quanto consola e dá calma às penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, amar ao próximo muito, vós vos elevareis tão acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo da desencarnação. E ele repete isso várias vezes aqui ao longo da sua mensagem. Ele diz assim mais embaixo: crede que a sábia sentença, amai muito para seres amado, há de percorrer todo o seu destino, revolucionando e vencendo a estrada fixa e invariável. Hoje, que o movimento espírita deu um grande arranco, vê com que rapidez as ideias de justiça e renovação, enfechadas nos ditados, nas mensagens dos espíritos, já são aceitas por uma pequena parte do mundo inteligente. E aí ele vai, ao longo da mensagem, dar essa ênfase de que é preciso amar muito as outras pessoas. E aí nós ampliamos essa mensagem de Sanson para dizer que esse amor, ele não vai apenas nesse contexto aí, aproximando da fala de Lázaro, do amor egoísta, instintivo para a família, mas ele se expande. Tem pessoas que devoram um grande carinho, um grande amor, um grande cuidado com os animais. E assim nós vamos ver pessoas na sociedade sendo aqueles protetores, protetoras dos animais,
estabelecendo ONGs, auxiliando ONGs para gatos, para cachorros. Tem pessoas que desenvolvem um carinho, uma atenção para com plantas. Pode parecer uma coisa louca isso, absurda para alguns, mas aquela pessoa que tem um cuidado pela planta, no seu jardim, está desenvolvendo um sentimento de amor por outro ser. Cuidar do seu jardim, cuidar das plantas, que é um ser vivo, não com inteligência como nós possuímos, mas é um campo de energia, é um princípio de vida que nós podemos estabelecer conexões. Então, essa perspectiva que o Espírito Santo nos traz aqui, amar muito, ela não vai só para as pessoas, vai para os animais, para as plantas, para o seu ambiente. Existe uma frase que é dita assim: se você tem jardim em casa, olha como você cuida do seu jardim, do jardim da casa, porque como você trata o jardim da sua casa é como você trata as pessoas. E você quando olha as plantinhas um pouquinho secas assim, em casa, maltratadas, eu digo, meu Deus, isso reflete que eu não tenho dado atenção devida às pessoas. É um exercício a gente cuidar das plantas, a gente ter um animal. E a gente desenvolver esse amor também na sociedade. A reencarnação é um desafio. Agora mesmo, no carro, eu vim conversando com Marlene, que é esse espírito que me acompanha, eu acompanho ela, ela me acompanha. Já tem o quê? Uns 30 anos, essa parceria. É uma mãe espiritual. A gente vai aprendendo, a gente briga, tem hora que a gente briga, a gente se abraça e estamos juntos nesse casamento espiritual de mãe e filho. E a gente falando aqui sobre a questão da família, como é desafio para nós vivermos em família. Porque quando os nossos filhos ainda estão sob o nosso controle, aquela fase da primeira infância maravilhosa, eles estão sob os nossos cuidados, nos obedecem. Aí vai chegando a adolescência, vão ficando diferentes, gostos diferentes, gostos estranhos, e é o choque das gerações, é que criar outra geração. A geração dos nossos pais era aquela que os namoros aconteciam com a permissão dos pais, ainda não era na minha época, era dos meus pais que o rapaz pedia permissão ao pai da moça, para namorar. E namorava ali na frente dos pais, eles iam namorar na sala, no terraço, ficavam lá fora namorando, os pais estavam ali olhando. Hoje a geração é outra. O namorado traz a namorada para dentro de casa, a namorada traz o namorado para dentro de casa, no quarto dele, os pais muitas vezes se assustam no outro dia quando acordam com a jovem. Quem é essa, meu filho? É minha namorada, ela dormiu aqui. Tudo bem, é um novo tempo que a gente está vivendo. Então, quando os filhos chegam na adolescência, a gente começa a ver as diferenças, porque eles já não começam mais a nos atender, os apegos, as orientações. E aí alguns caminham para outros descaminhos, da drogadição, do alcoolismo, para outras estradas obscuras. E é um desafio para nós exercer esse amor. Exercer amor para com um irmão ingrato, para com um filho que é rebelde, para com o esposo que é violento, para com a esposa que é intransigente. Dentro da própria casa, da própria família, com as diferenças que a gente tem, vejamos como é difícil, é um desafio o exercício do amor. Imagina agora na sociedade. Toda vez que eu saio de casa, eu faço uma oração, porque eu vejo a sociedade utilizando a metáfora dos animais, tendo gatinhos, tendo cachorrinhos bem delicados, tendo passarinhos e borboletas, mas também tendo crocodilos, serpentes, águias, leões, tigres, panteras, e que muitas vezes elas estão calminhas, mas de repente a gente vê um leão aí nos atacando, a gente vê uma serpente pisando no nosso pé. Isso acontece no trânsito, isso acontece no caixa. Imagina você está no caixa, tem uma fila enorme, você já está 40 minutos na fila, aí de repente chega uma pessoa descaradamente e vai querer furar a fila. Aí a gente pergunta, aí o amor? O amor também educa, o amor também é do diálogo, o amor também esclarece,
O amor não é a conivência do erro. E assim nós finalizamos as nossas reflexões, nos aproximando aqui no instante final. Eu gostaria de dar um aviso sobre a atividade lá nossa do GEGAD. A gente já tem o nosso terreno e nós não temos vergonha de passar a sacolinha. Nós estamos no final do mês fazendo uma feijoada no Clube dos Bancários, não é isso? No Clube dos Bancários, uma feijoada no valor de R$30. Eu gostaria de pedir, quem tiver interesse, depois fala com o Walter, fala com Soares, e a gente deixaria os ingressos aqui antecipados. Nesse dia a gente fez a primeira, e a gente faz sorteios de produtos do Boticário, produtos da Natura. Contamos com a presença de várias pessoas do movimento espírita local, na última que a gente fez lá no bairro Petrópolis, e teremos a apresentação musical de Sóstenes, que vai brindar com alegria, com o ambiente, para que possamos construir nosso espaço. É tão bom a gente chegar aqui e ter um espaço que não se paga aluguel. A gente paga aluguel no nosso espaço, no bairro de Vinópolis, mas temos já nosso terreno e agora a gente está naquela fase que é de o arquiteto, o engenheiro, e comprar o material para construir as paredes e a gente ter esse espaço, como de vocês estão indo, que é próprio, sem pagar aluguel, e darmos continuidade aos nossos trabalhos. Então é isso. Caso tenha interesse, a gente trouxe alguns ingressos, fala conosco, depois fala com o Walter, fala com o Soares, para adquirir. Aguardamos vocês, que é o último domingo do mês no Clube dos Bancários, uma deliciosa aqui de casa. Muito obrigado, Walter. Fiz esse meu merchan da casa e é isso.